Mãe solteira faxineira é humilhada pelos filhos do rico, mas acaba virando a madrasta deles. Ana olhava a casa de longe, o brilho das enormes janelas refletindo o sol da tarde. Era a primeira vez que ela estava ali, em um daqueles lugares, onde parecia que as pessoas nunca precisavam se preocupar com o amanhã. Ela nunca havia imaginado que seu destino a levaria até ali, naquele momento, com uma vassoura nas mãos, pronta para limpar os vestígios da riqueza que ela jamais teria. Era difícil imaginar que a vida de faxineira poderia levá-la a cruzar o caminho de uma família tão imponente. Mas o que ela não sabia era que esse encontro mudaria sua vida de uma forma que ela jamais imaginaria. Ana era mãe solteira, de um menino de 7 anos, e sempre havia lutado para dar o melhor para ele, mesmo que as circunstâncias parecessem estar sempre contra ela. O pequeno Pedro era seu maior orgulho, e ela faria qualquer coisa para lhe proporcionar uma vida melhor. Mas, ao trabalhar para os grandes ricos de São Paulo, ela sabia que esse sonho parecia distante, quase impossível. Quando recebeu a proposta para trabalhar como faxineira na mansão dos Alves, uma das famílias mais ricas da cidade, não teve dúvidas. O dinheiro era bom, e ela precisava de qualquer oportunidade que surgisse. No entanto, ao chegar na mansão, ela logo percebeu que sua presença ali não seria bem-vinda. Os filhos do dono, Daniel e Helena, com idades próximas de Pedro, observavam-na com um olhar de desdém. Eles eram arrogantes e riam da situação de Ana, tratando-a como se fosse invisível. Isso ficou claro quando ela entrou na sala de estar, e os dois começaram a brincar entre si, rindo de uma maneira quase cruel. Ana sentiu um nó na garganta, mas tentou se concentrar no trabalho, esperando que o dia passasse rapidamente. Helena, a filha mais velha, se aproximou de Ana com um sorriso falso, olhando para ela de cima a baixo. "Você não deveria estar em um lugar como esse", disse ela com um tom de voz que fez o coração de Ana disparar. "Talvez sua vida fosse mais fácil se você não tivesse um filho para sustentar." Ana engoliu em seco, tentando não mostrar sua frustração. Ela já havia escutado esse tipo de comentário antes, mas nunca de alguém tão jovem e com tanto desprezo. Daniel, o irmão mais novo, não demorou a se juntar a ela. "Ela parece uma serviçal", disse ele rindo com Helena. "Imagina se essa mulher tivesse o mesmo estilo de vida que nós? Ela nem sabe o que é ter tudo o que quer." Ana tentou se segurar, mas suas mãos começaram a suar. Ela sabia que não poderia se deixar afetar, que precisava manter a compostura e fazer o trabalho com dignidade. Mas, naquele momento, ela se sentiu menor do que nunca. Os filhos do rico a tratavam como se fosse invisível, uma mera peça no cenário de luxo em que viviam, e ela não podia fazer nada além de aceitar. O resto do dia passou lentamente. Ana limpava os corredores e os quartos da mansão, tentando evitar os olhares e comentários dos filhos de seu patrão. Mas, a cada olhar, a cada palavra cruel, a humilhação parecia aumentar. Ela queria que o dia terminasse logo, que ela pudesse voltar para a sua casa simples e encontrar conforto no sorriso do seu filho. Mas aquele dia parecia interminável. Ao final do expediente, Ana estava exausta, com os ombros pesados e a alma dolorida. Ela pegou suas coisas e se preparou para sair. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, Helena apareceu à sua frente novamente. "Não se esqueça de limpar a sala de jantar depois de ir embora", disse ela com um sorriso sarcástico. "Não queremos ninguém se queixando." Ana respirou fundo e com um aceno de cabeça saiu em silêncio. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para Pedro, ela não conseguiu deixar de pensar no que aconteceu. Ela havia sido humilhada, tratada como se não fosse nada mais do que uma empregada. Mas mais do que isso, ela sabia que algo dentro de si estava mudando. Aquela humilhação, aquela dor, ela sentia que precisaria usá-la de alguma forma. Não sabia ainda como, mas estava decidida a não deixar aqueles filhos do rico, nem a vida, a tratarem de forma tão cruel novamente. O que Ana não sabia era que aquele dia, cheio de humilhação e dor, era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo para ela e para aqueles filhos arrogantes, de maneiras que nem eles poderiam imaginar. A vida tinha uma forma estranha de dar voltas, e naquele momento, uma delas estava prestes a acontecer.
Ana não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido na mansão. Aquelas palavras cruéis de Helena e Daniel ecoavam em seus ouvidos, como um peso que ela não conseguia deixar de carregar. A vida de faxineira não era fácil, e a humilhação que ela sentiu naquele dia parecia ser mais uma camada de sofrimento que ela agora teria que suportar. Mas algo em seu interior a dizia que ela não podia desistir, que precisava seguir em frente, por seu filho, Pedro, e por ela mesma. Ela não sabia ao certo como, mas sentia que tinha que se manter firme, mesmo que a dor fosse quase insuportável. Dia seguinte, ela voltou à mansão com o coração pesado, mas determinada. Pedro, seu filho, ainda estava com ela na mente, como sempre. Ele era a única razão pela qual ela ainda lutava. O garoto era doce, inteligente e tinha um brilho nos olhos que Ana nunca poderia permitir que se apagasse. Ela o amava mais do que qualquer coisa, e por ele aguentaria qualquer coisa, até mesmo as humilhações dos filhos dos ricos. Quando ela acordou naquela manhã, fez o café rapidamente, colocou um beijo no rosto de Pedro e lhe disse que voltaria logo. Ele não entendia muito bem por que a mãe saía tão cedo e voltava tão tarde, mas sempre estava feliz em vê-la quando ela chegava. Aquela era a maior felicidade de Ana, ver seu filho crescer com saúde, apesar das dificuldades. Ao chegar na mansão novamente, ela foi recebida pelos olhares zombeteiros de Helena e Daniel, como de costume. Porém, naquele dia algo parecia diferente. Talvez fosse o olhar de desprezo ainda mais pesado, ou talvez fosse a própria disposição de Ana para encarar o dia. Ela não queria mais sentir vergonha. Não queria que as palavras de Helena a fizessem se curvar. Quando ela entrou, os dois irmãos estavam novamente à mesa, rindo e conversando sobre algo que parecia irrelevante para ela. Mas desta vez, ao invés de se recolher à sua tarefa de faxineira, Ana respirou fundo e se aproximou deles. Ela não ia mais ficar calada. Não sei o que pensam de mim, mas vou fazer o meu trabalho do mesmo jeito, disse Ana com a voz firme, olhando para os dois com um olhar que ela nem sabia que tinha. Helena a olhou surpresa, levantando uma sobrancelha, claramente não esperando aquela reação. Oh, você realmente acha que a gente se importa com seu trabalho? Você é só mais uma que se sujeita a isso por necessidade, sem mais nem menos, respondeu Helena, seu tom de voz arrogante. Ana sentiu o veneno das palavras, mas não se intimidou. Ela não podia mais deixar a dor da humilhação tomar conta dela. Eu sei o que sou, e sei o que sou capaz de fazer. Ana respondeu com uma frieza que ela mesma não imaginava possuir. E você pode até tentar me diminuir, mas eu sei que posso muito mais do que essa casa representa. Daniel, o irmão mais novo, riu, mas não com o mesmo tom zombeteiro de antes. Algo na postura de Ana o fez pensar que ela não era tão frágil quanto parecia. Ele se levantou lentamente da cadeira, ainda sorrindo, e olhou para ela com mais atenção. Interessante. Você não é o que eu pensava, mas ainda assim você não pertence a este mundo, disse ele agora com um sorriso mais calculista. Você não tem ideia do que é ter tudo, de não ter limites para o que você pode alcançar. A vida de vocês, gente como você, não tem futuro, não tem espaço. Ana sentiu o sangue ferver, mas não deu a ele a satisfação de ver sua raiva explodir. Ela sabia que ele queria vê-la ceder, como sempre fazia com os outros, mas Ana estava diferente. A humilhação de ontem havia se transformado em força, em uma vontade inquebrantável de provar a si mesma que ela poderia ser mais do que aquilo que aqueles filhos do rico viam nela. Enquanto ela continuava a limpeza, sentia uma mistura de raiva e determinação. Algo estava se acendendo dentro dela. Ela não sabia ainda o que, mas algo nela estava mudando, e ela não podia negar. O fato de estar ali, sendo tratada com tanto desprezo, não poderia ser o fim. Não podia. Naquela tarde, enquanto Ana se dirigia à cozinha para preparar o almoço, ela ouviu uma conversa entre os irmãos que a fez parar no corredor. Era Helena, com um tom sério, que falava com Daniel, e suas palavras fizeram o coração de Ana disparar. Você não acha que isso está indo longe demais? Quero dizer, ela não é só uma faxineira. Tem algo nela que, não sei, parece que ela não é como as outras, disse Helena, sua voz agora sem a usual ironia. Daniel a olhou com um sorriso enigmático
e respondeu: Eu também percebi. Mas isso não muda nada. Nada vai mudar para nós. Ela vai sempre saber o seu lugar, e se não souber, vamos lembrá-la. Ana sentiu um arrepio. Aquelas palavras pareciam mais uma ameaça do que uma simples observação. A ideia de ser tratada como nada por aqueles filhos arrogantes se tornou ainda mais insuportável. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia permitir que eles tivessem tanto poder sobre sua vida. Ela queria mais, muito mais, não só para ela, mas também para Pedro. A conversa entre Helena e Daniel a deixou ainda mais ciente de que sua vida estava à beira de uma grande mudança. Eles estavam tratando-a como se fosse uma peça qualquer, mas ela não se deixaria mais moldar por isso. Ela tinha sua dignidade, e essa era a única coisa que ninguém poderia tirar dela. Ao voltar para sua tarefa, Ana se forçou a focar, mas a tensão estava no ar. Algo grande estava prestes a acontecer, e ela sabia que o futuro próximo traria reviravoltas que ela jamais imaginou. Ela só não sabia ainda como tudo isso se encaixaria em sua vida e nas vidas daqueles filhos do rico. O dia seguinte parecia ainda mais pesado para Ana. Ela acordou cedo, como sempre, para preparar o café da manhã e se certificar de que Pedro estava pronto para a escola. A dor no peito não a deixava em paz, como se uma parte de si estivesse presa no passado, nos olhares zombeteiros de Helena e Daniel. Contudo, o pior não era a humilhação em si. Era a constante sensação de impotência, como se a vida tivesse lhe dado um papel secundário, e ela mal tivesse voz em sua própria história. Mas algo estava mudando dentro dela. Ao longo da manhã, Ana sentiu uma chama de coragem se acender, ainda que pequena. Não podia mais ser apenas a faxineira submissa, a mulher sem poder. Ela tinha um filho para criar e um futuro que ainda não estava escrito. Para isso, precisava se impor por mais difícil que fosse. Quando chegou à mansão, o clima estava estranho. Era um dia chuvoso, e as nuvens pesadas no céu pareciam refletir a tensão que pairava no ar. Helena e Daniel estavam em silêncio, ambos sentados no sofá da sala de estar, trocando olhares, mas sem dizer uma palavra. Ana estranhou aquele comportamento. Não eram comuns aqueles momentos de quietude, especialmente entre os dois irmãos, que geralmente estavam envolvidos em discussões ou risadas sarcásticas. Logo, Ana começou a ouvir algo que, a princípio, parecia apenas um murmurinho distante. Mas, à medida que se aproximava da sala, ela percebeu que estava ouvindo uma conversa, séria, muito mais do que qualquer brincadeira ou insulto. Eu acho que é hora de dar um passo adiante, disse Helena, com a voz tensa e fria. Ana, sem querer, se deteve um pouco antes de entrar na sala, ouvindo as palavras que mudariam tudo. Você tem certeza disso? Não podemos simplesmente agir sem pensar. Você sabe que isso pode ter consequências, respondeu Daniel, com um tom de hesitação que ela nunca imaginaria nele. Sim, tenho certeza. É a única forma de garantirmos que ela nunca mais se esqueça do seu lugar. Você viu os olhos dela ontem, Daniel? Ela não está mais com medo. Ela tem algo que me incomoda. E isso não vai ficar assim, disse Helena com uma raiva silenciosa que Ana nunca imaginaria que a mulher pudesse ter. Ela estava falando sobre Ana, e isso fez seu coração bater mais rápido. Ana não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas a sensação de estar sendo observada, de ser o centro de uma estratégia de poder, fez com que ela se sentisse ainda mais desconfortável. O que Helena queria dizer com dar um passo adiante? Estava claro que os dois irmãos tinham algo planejado, algo que envolvia a forma como ela seria tratada dentro daquela casa. Mas o quê? A pressão aumentava, e Ana começou a perceber que o comportamento de Helena estava mudando. Antes ela havia sido apenas cruel, mas agora estava preocupada com algo mais profundo. Não era só desprezo, era uma necessidade de controlar, de manipular a situação. E Ana não podia mais ignorar isso. Naquela tarde, Ana estava na cozinha cortando os legumes para o jantar, quando ouviu passos rápidos se aproximando. Quando olhou para a porta, viu Daniel entrando com um semblante sério, o que a fez engolir em seco. Você está em silêncio hoje. É algo que você quer me contar? Perguntou Ana, tentando manter a calma, mas sabendo que qualquer palavra errada poderia ser um gatilho para mais humilhação.
Daniel a observou por um momento, sem dizer nada. O silêncio entre eles parecia pesado. Então, finalmente ele falou: Você sabe, Ana, que os ricos têm suas regras, não é? Você está aqui porque é necessária para o trabalho, mas também porque a minha mãe me pediu para que você ficasse. Mas isso não significa que você é parte da nossa vida. Você não pode se iludir, disse ele, com uma frieza que fazia as palavras cortarem como facas. Ana sentiu o sangue ferver, mas se forçou a não reagir. Ela sabia que ele queria ver sua reação. Eu sei qual é o meu lugar, Daniel. Ana respondeu com um tom controlado, mas firme. E sei o que sou capaz de fazer. Não sou sua escrava nem a sua empregada. Eu estou aqui para trabalhar e isso é o que vou fazer. Daniel sorriu, mas não. Era um sorriso de deboche. Era um sorriso como se ele tivesse acabado de perceber algo que antes estava fora de seu alcance. Algo em sua expressão mudava. Ele não a via mais como uma simples faxineira, mas como alguém que estava resistindo, alguém que não cedia facilmente. Interessante. Você tem mais coragem do que eu pensava, disse ele, com uma pitada de surpresa. Mas não se engane, Ana. Você ainda está jogando um jogo que não controla. Não é você quem decide as regras aqui. Naquele momento, Ana se viu dividida entre o medo de perder a estabilidade que aquele trabalho representava e a crescente necessidade de se impor, de lutar por algo que ela não sabia o que era ainda, mas sentia que devia. As palavras de Daniel reverberaram em sua mente e ela se sentiu diante de um precipício. Ela sabia que se quisesse realmente mudar a sua vida, teria que fazer algo mais, algo audacioso. Mas o que exatamente? Enquanto ela continuava com suas tarefas, o pensamento de Pedro, seu filho, a manteve focada. Ele era a razão de tudo, a razão pela qual ela não podia sucumbir ao medo. Ele ainda era pequeno e não entendia a complexidade da vida, mas ele via nela alguém forte. Ana precisava ser forte, não só por ele, mas também por si mesma. A tensão na casa aumentava a cada dia. Helena e Daniel estavam jogando um jogo perigoso, e Ana sentia que se não tomasse cuidado, ela seria engolida. Mas algo dentro dela estava crescendo, algo que não podia mais ser ignorado. Ela não sabia ao certo o que aconteceria a seguir, mas estava disposta a descobrir. As peças estavam se movendo e o jogo estava prestes a começar. A manhã seguinte chegou com uma calma tensa, como se o ar dentro da mansão estivesse impregnado de algo que ninguém ousava nomear. Ana acordou cedo, como sempre, mas ao invés de se entregar ao ritmo automático de preparar o café e organizar a casa, algo a fazia hesitar. Ela sabia que as palavras de Daniel a haviam atingido mais do que gostaria de admitir. Ele não a via, mais como apenas uma faxineira, e isso a deixou desconfortável de uma forma que ela não esperava. Ana se deu conta de que aquele jogo estava ficando cada vez mais complicado. Enquanto ela organizava os utensílios na cozinha, sentia os olhos de Helena em sua nuca, pesados e calculistas. A mulher parecia estar em algum tipo de guerra silenciosa, mas Ana não sabia ainda o quão fundo aquilo poderia ir. Quando Pedro desceu para o café da manhã, com os olhos sonolentos e um sorriso tímido, Ana se sentiu pela primeira vez naquele dia um pouco mais forte. Ele a olhou e naquele olhar havia uma confiança imensa, como se ela fosse a única pessoa no mundo que ele realmente acreditava ser capaz de fazer qualquer coisa. Isso, para Ana, tinha mais valor do que qualquer insulto ou humilhação. O dia seguiu, mas o clima dentro da mansão parecia cada vez mais opressor. À tarde, Helena chamou Ana para sua sala de estar, um espaço que sempre parecia distante, quase intocável, como se fosse o local onde apenas os importantes podiam estar. Ao entrar, Ana sentiu uma estranha sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. E estava. Helena estava sentada em sua poltrona com um copo de vinho na mão, mas não estava relaxada. Seus olhos estavam mais frios do que nunca, e ela parecia fazer um esforço para controlar suas emoções. Ao ver Ana entrar, ela gesticulou para que se aproximasse sem dizer uma palavra. Você sabe que está mexendo com algo que não entende. Não sabe, Ana. Helena começou a voz baixa e incisiva. Não há mais espaço para você fingir que sabe onde está pisando.
Isso aqui não é lugar para pessoas como você. Ana sentiu uma raiva crescente dentro de si. Era como se cada palavra de Helena fosse uma facada em seu coração. E, no entanto, ela manteve a postura. Ela não podia ceder agora. Não poderia deixar que aquela mulher continuasse a tratá-la como se fosse menos do que ela realmente era. Seus olhos, que estavam fixos no rosto de Helena, agora se tornaram mais desafiadores. Eu sei muito bem onde estou, Helena. Sei exatamente o que estou fazendo, respondeu Ana, o tom firme, mas sem levantar a voz. Você pode me chamar de faxineira, me tratar como empregada, mas eu não sou sua submissa. Eu tenho o meu valor. Helena levantou-se lentamente, caminhando até a janela como se tentasse controlar suas emoções. Quando se virou, seus olhos estavam mais duros do que nunca. O ambiente estava carregado com uma tensão que Ana podia cortar com as mãos. Você acha que pode simplesmente falar assim comigo e sair ilesa? Disse Helena com um sorriso sarcástico. Você pensa que é dona de si, que tem algum poder aqui? A verdade é que você está aqui porque precisamos de você. Mas não é para ser parte da nossa vida. Você não faz parte do nosso mundo. Ana não conseguiu mais se segurar. As palavras de Helena eram como um veneno lento, e ela sabia que não poderia mais permitir que a humilhassem sem reagir. Era hora de se posicionar de verdade. Eu sei meu lugar, sim, e sei que não sou a única que está sendo usada aqui, disse ela com firmeza. Helena olhou para ela, confusa, e então riu, de maneira amarga. Você está fora de seu lugar, Ana. Você pode tentar fazer o que quiser, mas nunca será aceita aqui. Eu posso te humilhar tanto quanto eu quiser, porque sei que você precisa disso. E ela fez uma pausa, como se estivesse saboreando a sensação de ter o controle. Mas você tem que entender. Não há lugar para você no mundo da minha família. Ana sentiu uma dor profunda no peito, mas algo dentro dela mudou naquele instante. Ela não podia mais se submeter àqueles jogos. Helena achava que poderia moldá-la, que poderia manter o controle de sua vida. Mas Ana não estava mais disposta a se deixar dobrar. Você pode me desprezar, Helena. Pode achar que está no topo. Mas eu tenho algo que você nunca terá. Dignidade. Ana disse, e a última palavra saiu com um peso que fez Helena hesitar. Pela primeira vez, a mulher olhou para ela com um misto de surpresa e frustração. Mas não foi só isso. Helena não estava apenas irritada. Ela parecia agora um pouco mais cautelosa. O que Ana não sabia era que aquela cena seria um ponto de virada. Ao sair da sala, seu corpo ainda tremia com a tensão, mas sua mente estava clara. Ela não podia mais ser a espectadora da própria vida. Se queria ser mais, se queria algo além do papel de faxineira, teria que lutar por isso, e naquele momento, ela sentiu que algo dentro da casa estava prestes a mudar de forma irreversível. Helena, apesar de toda sua arrogância, agora sabia que Ana não era mais apenas uma simples empregada. Ela tinha uma força que até ela mesma subestimava. E Helena sentia, com um pressentimento inquietante, que esse confronto mudaria o curso dos eventos dali em diante. Mas o que ainda estava por vir? Ana sentia que o maior obstáculo de todos estava mais próximo do que imaginava. E, sem saber ao certo, ela se preparava para enfrentar a mais difícil das batalhas. Os dias seguintes se passaram com uma intensidade que Ana não havia antecipado. Ela, que até então tinha vivido à margem daquele mundo de luxo e ostentação, agora se via cada vez mais envolvida nas intrigas e tensões que dominavam a mansão. A sua relação com Helena piorava a cada encontro, e por mais que tentasse manter a postura firme, as humilhações continuavam a se acumular, especialmente quando se tratava dos filhos de Daniel. Helena, embora não mostrasse diretamente suas cartas, estava sempre à espreita, observando cada passo de Ana, pronta para apontar qualquer erro. Ana podia sentir a atmosfera densa que a cercava. Tudo na casa parecia conspirar contra ela. Mas o mais doloroso não era o desprezo de Helena. Era a distância crescente entre ela e Daniel. Ele, que antes a via com um certo respeito, agora parecia distante, quase impessoal, como se a culpa pela situação em que se encontravam fosse toda dela. Num desses dias, quando o sol já começava a se esconder atrás dos altos prédios da cidade,
Ana se viu sozinha na cozinha, limpando a bancada. A mansão estava mais silenciosa do que o normal, e ela não conseguia evitar o pensamento que a havia atormentado nos últimos dias. Será que ainda havia espaço para ela ali? Naquela tarde, enquanto ela passava o pano pela superfície de mármore, escutou o som de passos apressados atrás de si. Quando se virou, Daniel estava na porta com os olhos carregados de uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele não parecia irritado, mas também não parecia preocupado com ela como antes. Algo dentro dele havia mudado e ela sentiu isso profundamente. "Eu preciso falar com você", Daniel disse, o tom firme, mas com uma leve hesitação. Ana parou por um instante, sentindo um nó apertar em seu estômago. Não era a primeira vez que ele lhe pedia para conversar, mas a sensação era diferente. A última vez que conversaram sobre algo importante, haviam discutido sobre o tratamento dos filhos dele. Ela lembrava bem do silêncio pesado que se seguiu à conversa, como se ele tivesse escolhido um lado e esse lado não fosse o dela. "Claro", respondeu Ana, tentando esconder a apreensão na voz. Ele fez um gesto para que ela se sentasse e ela obedeceu sem pensar. A tensão no ar parecia densa, como se algo inevitável estivesse prestes a acontecer. Daniel respirou fundo antes de começar, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. "Ana", começou ele, sua voz mais grave do que o normal, "preciso ser honesto com você. Eu sei que as coisas não estão fáceis para você aqui, e sei que, de certa forma, isso tem me afetado também. Mas eu não posso continuar fingindo que isso tudo está bem. Helena tem razão em algumas coisas. Você não é da nossa classe, não é da nossa realidade." As palavras dele soaram como um golpe, e Ana sentiu sua garganta apertar, como se a vida tivesse saído de seu corpo em um instante. Não podia acreditar no que ouvia. Aquelas palavras eram venenosas, e por mais que tentasse manter a calma, ela não conseguiu esconder a dor que sentiu. Cada sílaba de Daniel parecia empurrá-la para o fundo de um abismo do qual ela não sabia se seria capaz de sair. Você está dizendo que não sou bem-vinda aqui?" Ana perguntou, tentando manter o controle da situação, mas sua voz vacilou. "Eu pensei que você visse algo diferente em mim, Daniel." Ele evitou o olhar dela, fixando os olhos no chão, como se aquilo fosse a coisa mais difícil que já tivesse feito. "Eu vejo, Ana. Eu vejo o quanto você se esforça, o quanto você é dedicada. Mas eu não posso ignorar o fato de que há uma distância entre nós que não podemos cruzar. Isso tudo está te machucando, e no final vai me machucar também." As palavras de Daniel cortaram mais fundo do que ela imaginava. Ela sentiu uma sensação de perda tão grande que quase não conseguia respirar. Era como se ela tivesse construído um castelo de areia, e agora ele estava sendo engolido pelas ondas. Ela tentou se recompor, mas sua mente estava cheia de perguntas, que não tinha respostas. "Então é isso?" Ana perguntou agora com um leve tom de desespero. "Você vai me afastar assim, sem mais nem menos?" Daniel não respondeu de imediato. Ele parecia realmente dividido, como se estivesse preso entre o que queria e o que achava que devia fazer. Mas ao olhar para ele, Ana sabia que as palavras de Helena, suas investidas sutilmente cruéis, tinham alcançado seu objetivo. Ela não era mais parte daquele mundo, e por mais que Daniel tentasse justificar suas ações, ele estava se afastando, pouco a pouco, deixando-a para trás. A tristeza tomou conta de Ana, mas não foi só tristeza o que ela sentiu. Era raiva também. Raiva de si mesma por ter acreditado que ela poderia pertencer a algo que nunca a aceitaria de verdade. Ela levantou-se, mas antes que pudesse sair da cozinha, Daniel fez um movimento em sua direção, colocando a mão sobre seu ombro. "Eu não quero te magoar", disse ele quase como uma súplica. "Mas você já fez isso", respondeu Ana, a voz firme, agora cheia de dor e resignação. "Você já me magoou, Daniel." Ela olhou uma última vez para ele antes de se afastar. No fundo, sabia que não importava o quanto tentasse, o quanto se esforçasse. Ela jamais seria mais do que uma intrusa naquele mundo, e enquanto se afastava, ela sentiu a pesada certeza de que a perda que acabara de sofrer não era só de Daniel. Era uma perda de algo muito maior.
Ela havia perdido a si mesma no processo de tentar se encaixar naquele lugar. E a dor que carregava dentro de si parecia insuportável, como se estivesse sendo engolida pela solidão. Os dias seguintes à conversa com Daniel foram um turbilhão de sentimentos conflitantes. Ana se trancou em si mesma, incapaz de lidar com a dor que o afastamento dele causou. Mesmo as tarefas mais simples, como limpar as janelas ou organizar os utensílios de cozinha, pareciam um peso insuportável. A mansão, antes deslumbrante, agora a oprimia, com suas paredes grandiosas e silenciosas. Cada canto parecia gritar a ausência de algo que ela havia perdido, ou que nunca teve, talvez. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente. Você não é da nossa classe. Não é da nossa realidade. Ana tentava racionalizar o que ele dissera, mas cada vez que tentava, a ferida se reabria. Era como se ela fosse uma espectadora em sua própria vida, incapaz de mudar o rumo das coisas. No entanto, havia algo dentro dela que se recusava a sucumbir completamente. Por mais que o peso da humilhação a tivesse derrubado, ela sabia que não poderia ficar ali, entregue à dor. Suas responsabilidades com os filhos, a sobrevivência, o simples ato de levantar todos os dias e continuar, ainda estavam ali. Ana se forçou a respirar fundo e, mesmo com o coração pesado, começou a enfrentar a realidade de que não poderia esperar que alguém a resgatasse. Enquanto isso, o comportamento dos filhos de Daniel, André e Lucas começou a mudar. A princípio, eles se mantiveram indiferentes a ela como sempre. Mas algo havia mudado após a última conversa com o pai. Não era mais uma frieza silenciosa, mas um olhar vazio de desprezo. Ana percebeu, em um olhar furtivo enquanto estava no corredor, que a maneira como eles a encaravam tinha mudado. Não era só raiva ou indiferença, era algo mais profundo. Eles estavam incomodados, irritados até com sua presença, como se ela fosse uma intrusa irremediável em suas vidas. Ela tentou ignorar, mas era impossível não notar os sussurros, os olhares rápidos que a seguiam por onde passava. No fundo, ela sabia o que estava acontecendo. Eles viam sua presença como uma ameaça ao que tinham conhecido até então, um mundo de luxo e perfeição. Eles eram filhos de uma mulher que sempre esteve ao lado de Daniel e ela, Ana, não fazia parte dessa história. Ela era apenas uma faxineira, uma intrusa, alguém que não deveria estar ali. Naquele dia, quando Ana passava pelo corredor, os dois meninos estavam no topo da escada. Quando ela os olhou, eles imediatamente se viraram, não dizendo uma palavra. Algo dentro dela se quebrou, uma parte que ela ainda tentava manter intacta. Eles eram apenas crianças, mas não havia nada de infantil no desprezo com que a tratavam. A dor aumentava, e o que parecia ser apenas um pequeno detalhe, agora se tornava insuportável. Por que estava lutando por algo que já estava condenado a falhar? Foi nesse momento que Ana tomou uma decisão. Ela sabia que para sobreviver, precisava mudar a maneira como se via e como os outros a viam. Ela não poderia mais continuar sendo a mulher que limpava a casa dos outros, que aceitava a dor e a humilhação em silêncio. Algo precisava mudar dentro dela, e ela não podia mais esperar que Daniel, ou qualquer outra pessoa, lhe desse permissão para ser quem realmente era. Quando se trancou no quarto naquela noite, uma sensação de revolta a invadiu. Ela não poderia mais ser invisível. Se não tivesse sido aceita por Daniel, então o que ela faria agora? A resposta surgiu em sua mente de forma clara. Ela precisava ser mais do que aquilo, mais do que a faxineira, mais do que a mulher submissa, aquelas regras não ditas. Ela era uma mulher com um passado, com sonhos e uma força que ainda não havia sido explorada. Ana levantou-se da cama e foi até a janela, observando o jardim lá fora. A lua refletia nas águas da piscina, iluminando um caminho em direção ao desconhecido. Ela fechou os olhos e respirou fundo. A dor ainda estava ali, mas algo estava mudando dentro dela. Ela começava a se perguntar o que aconteceria se, ao invés de tentar se encaixar no mundo deles, ela criasse o seu próprio. A ideia a assustou, mas ao mesmo tempo a fez sentir uma chama de esperança se acender. Talvez fosse possível construir algo do zero. Talvez fosse possível transformar sua vida, por mais difícil que fosse,
sem precisar da aceitação deles. A partir daquele momento, Ana faria o que fosse necessário para reconstruir sua própria história. Mas o mais difícil ainda estava por vir. Helena, que parecia sempre saber onde e quando atacar, estava se preparando para dar o próximo golpe. E mais uma vez, Ana seria colocada à prova. Naquela noite, ela se deitou com um novo pensamento em sua mente. Se tivesse que lutar para existir ali, então ela lutaria. Mas agora não por Daniel, não por aqueles filhos arrogantes. Ela lutaria por si mesma. O sol havia acabado de se pôr quando Ana recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha era familiar, mas ainda assim, a surpresa foi imediata. Era Daniel que, depois de semanas de silêncio, finalmente havia decidido ligar. A tensão de todos esses dias pesava no ar, e Ana sentiu o peso daquela ligação se arrastando até ela, uma mistura de expectativa e receio. Ana, eu preciso conversar com você, disse Daniel, a voz carregada de um tom que ela não reconhecia. Ele parecia hesitante, quase vulnerável. Ana sentiu o coração bater mais forte, mas tentou manter a calma. Não sabia o que ele queria, nem se era possível acreditar em qualquer palavra que ele dissesse. A dor que ele causou ainda estava fresca, mas havia algo naquele tom que fazia com que ela não pudesse ignorar. Sobre o quê? Perguntou ela, tentando esconder o tremor em sua voz. Seu orgulho a impedia de demonstrar qualquer fraqueza, mas no fundo, uma parte dela desejava entender o que estava acontecendo. A voz dele vacilou antes de continuar. Eu sei que errei. Sei que te magoei e não deveria ter agido daquela forma. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era a primeira vez que ele dizia algo assim, mas o que ela não sabia era se suas palavras tinham algum valor ou se estavam sendo ditas apenas por conveniência. Ela sabia que ele podia ser impulsivo, mas também sabia o quão difícil ele podia ser quando tentava assumir responsabilidade. O que você quer de mim, Daniel? Perguntou ela direta, buscando clareza no que ele tinha a oferecer. Ele fez uma pausa. Por um instante, Ana pensou que ele fosse desistir, mas então ele respondeu mais baixo, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Eu estou perdido, Ana. Os meninos, eles não querem mais saber de mim. Eu não consigo entender o que aconteceu entre nós. Tudo isso foi uma bagunça. Eu vejo agora que, no fundo, eu nunca dei a você o respeito que merecia. Eu nunca vi você como deveria ver. E isso está me corroendo. Ana fechou os olhos, sentindo uma dor estranha no peito. Era difícil acreditar em suas palavras, mas havia algo na sinceridade da voz dele que a fez reconsiderar. Ela não sabia como reagir. A mágoa que ele causou ainda estava viva dentro dela, mas talvez fosse o momento de pensar de forma diferente, de não se deixar levar pela raiva. E o que você quer que eu faça com isso, Daniel? Eu não posso mais ser aquela mulher que você precisa que eu seja, aquela que aceita tudo em nome de uma promessa que você nunca cumpriu. Eu não sou sua faxineira. Não sou um objeto de luxo que você pode esconder quando não é conveniente para você. Eu sou uma mulher, Daniel, e estou aprendendo a ser quem realmente sou. Aquelas palavras, aquelas declarações que vinham do fundo de seu ser, faziam com que ela se sentisse mais forte do que jamais se sentira antes. O peso da humilhação, as lágrimas que ela havia derramado, as noites em claro pensando em como poderia lidar com toda aquela situação, tudo aquilo agora parecia um passado distante. O passado que ela deixaria para trás, não por vingança, mas pela necessidade de se reerguer. Do outro lado da linha, Daniel ficou em silêncio por um momento. E então ela ouviu o som de sua voz, agora mais grave, quase quebrada. Eu entendo. Eu entendo tudo o que você está dizendo. E não espero que você me perdoe de imediato. Mas eu quero, de alguma forma, te ajudar. Quero fazer o que for. Preciso para corrigir os meus erros, por mim e pelos meninos. Por nós. Ana sentiu uma onda de emoções contraditórias tomar conta dela. Por um lado, queria acreditar nas palavras de Daniel. Queria que ele realmente mudasse e fosse o homem que ela acreditava que ele poderia ser. Mas por outro lado, ela sabia que ele não era mais a única fonte de sua felicidade.
Ela não precisava mais de sua aprovação para existir. Ela não tinha mais medo de ser quem era. Eu não sei se posso te dar uma chance, Daniel, mas o que eu posso te dizer é que a partir de agora vou seguir meu próprio caminho. Não porque você me pediu, mas porque eu estou aprendendo a viver para mim mesma. E se você quiser fazer parte disso, ótimo. Mas não será mais fácil, nem para mim, nem para você. Ele parecia ter ficado surpreso com a força da resposta dela, mas ao mesmo tempo, algo na maneira como ela falou parecia ter tocado algo profundo nele. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse digerindo as palavras dela. Eu entendo, e Ana, eu espero que de alguma forma a gente possa reconstruir o que foi perdido. Eu estou disposto a tentar se você me deixar. Ana olhou pela janela, o céu já escuro, as estrelas começando a aparecer. Ela não sabia o que o futuro reservava para ela, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que estava dando passos firmes. Não porque Daniel havia se desculpado, mas porque ela havia se encontrado novamente. O que quer que acontecesse a seguir, ela não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação nova, a sensação de que havia um caminho à sua frente e que ela e apenas ela teria o poder de escolher qual direção seguir. Ela havia encontrado sua força e, mais do que isso, ela começava a acreditar que poderia ter algo maior, algo mais significativo do que qualquer relacionamento ou aprovação que um dia buscou. Ela se levantou, respirou fundo e se preparou para o dia, com a firme certeza de que, não importa o que acontecesse, ela tinha o controle de sua própria vida. O dia estava amanhecendo com um calor abafado, e Ana sentia seu corpo cansado, mas com uma sensação de paz que não conhecia há muito tempo. Ela estava no ponto de virada de sua vida. Aquele telefone que tocara semanas atrás, trazendo Daniel de volta para sua vida, parecia uma eternidade distante. O que parecia ser uma tentadora possibilidade de reconciliação, agora se via desafiado por algo mais importante: sua independência. A força que ela havia encontrado dentro de si mesma era o verdadeiro pilar que a sustentava, e mais do que nunca, Ana sabia que sua felicidade não dependia de ninguém, nem de seu ex-marido, nem de sua dor. Ela se olhou no espelho e a mulher que viu refletida não era mais a mesma que havia sido jogada para escanteio, humilhada e esquecida no passado. Não. Ela era uma mulher que conquistara sua própria confiança, uma mãe que, com coragem, enfrentara as adversidades e superara suas feridas. Ana sentiu orgulho da jornada que trilhou. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, havia sido um passo para sua própria libertação. Mas naquele dia, algo acontecia, algo que fazia com que o peso da dor voltasse a pesar sobre seus ombros. Ela recebeu uma mensagem de Daniel. Eu sei que você está em um novo momento da sua vida. Não espero que tudo seja fácil, mas, por favor, me dê uma chance de ser o homem que você mereceu. Não pelo que já fizemos juntos, mas pelo que podemos ainda fazer. Eu amo você, Ana. Eu sou um homem diferente agora. Ana sentiu seu coração apertar, mas não estava mais disposta a se deixar levar por promessas vazias. O que ela precisava saber era se ela realmente queria reabrir a porta para Daniel ou se já havia encontrado seu caminho sem ele. Ele estava lutando. Ela sabia disso, mas seria ele o suficiente para ela? A decisão agora estava em suas mãos. Ela vestiu sua roupa mais simples e decidiu que, se fosse se encontrar com Daniel, não seria para buscar respostas, mas para entender se ele, finalmente, poderia ser uma parte saudável de sua vida. Seus filhos estavam na escola, e ela tinha algum tempo para refletir. Ana não tinha pressa, mas sabia que a hora de encarar essa última parte de seu caminho estava chegando. A casa onde ela trabalhava como faxineira estava em silêncio quando ela chegou. Havia algo diferente no ambiente. As paredes brancas e limpas, a decoração sóbria e de bom gosto, tudo parecia tão distante da vida de Ana. Ela, uma mulher de origem simples, estava em um lugar que nunca imaginou estar. Ela sabia que sua vida estava prestes a dar uma guinada, mas ela também sabia que essa mudança precisava vir de dentro. Não de Daniel,
não da situação, mas dela mesma. Foi quando ela entrou na sala que encontrou os filhos de Daniel, Laura e Gabriel. O olhar deles não era mais de desprezo ou desconfiança, como antes. Naquele momento, seus olhos estavam diferentes, mais calmos, talvez até esperançosos. Era como se, em alguma parte de sua alma, os dois também estivessem se reconciliando com as escolhas de seus pais. Você vai nos ajudar a entender tudo isso, Ana? Perguntou Laura, a filha mais velha de Daniel, com um tom mais suave do que o habitual. Ana olhou para ela e o peso das últimas semanas se desfazia lentamente. Ela sabia que havia uma ponte a ser construída, não apenas com Daniel, mas com os seus filhos. E aquela ponte agora passava também por ela mesma. Era um ato de autocuidado. Era uma decisão de não se perder em um amor que não a respeitou como merecia. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, Laura. Mas o que eu posso te dizer é que eu não estou mais sozinha na minha jornada. Eu me encontrei. E isso é o que importa, respondeu Ana com uma voz que transbordava de confiança e sinceridade. A conversa foi longa, dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora. Os filhos de Daniel estavam, de alguma forma, tentando entender a mãe que estavam perdendo. E Ana estava tentando entender o lugar deles em sua vida. Não era uma questão de perdoar, mas de criar um novo espaço para todos. E nesse novo espaço, ela não se veria mais como a faxineira humilhada que passou a vida inteira tentando agradar a todos, mas como uma mulher que fez escolhas difíceis e que agora tinha a força de uma mãe, a coragem de uma líder e a sabedoria de uma mulher que sabia se amar. Quando Daniel chegou, parecia que a sala estava mais leve, como se o tempo houvesse se esticado e todas as respostas tivessem sido encontradas. Ele olhou para Ana com um olhar mais maduro, mais aberto. Não estava mais ali buscando redenção apenas para si, mas para todos ao seu redor. Eu entendo, Ana. Agora eu vejo que não sou mais o homem que eu fui. Eu sei que as coisas mudaram. Você tem seu próprio espaço, sua própria força. E eu quero estar aqui ao seu lado, não como uma maneira de consertar o que fiz, mas para caminhar ao seu lado, se você permitir. Ana olhou para ele e, pela primeira vez, algo em seu peito se acalmou. Não era amor, não ainda. Era uma sensação de aceitação. Talvez ao lado dele, ela pudesse continuar sua jornada, não mais como a mulher que se sentia inferior, mas como alguém que estava pronta para a vida em seus próprios termos. Ela respirou fundo e com um olhar firme disse: Eu ainda não sei se podemos recomeçar, Daniel, mas o que eu sei é que agora é o meu tempo. O tempo de ser quem eu sou, sem pedir desculpas por isso. E com essas palavras, ela fechou o ciclo e disse: uma dor que a acompanhara por tanto tempo. O passado ficou para trás e o futuro se abriu diante dela, amplo e cheio de possibilidades. Ana sabia que não seria fácil, mas agora ela tinha a certeza de que estava pronta para tudo o que estava por vir. E assim, no final, foi com um olhar esperançoso, não para o que era ou havia sido, mas para o que poderia ser, que Ana seguiu em frente. Fim.